versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu vou pedir mais uma vez que a minha esposa tome aqui a Bíblia. Depois toda essa referência aqui para mim. Tá bom? Dê aqui o pincel. Então veja bem. Eu quero que você leia o versículo 2, meu bem. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, para lá. A terra estava. Era um geóide, né? Que nós chamamos. É geóide? É isso? Não, o geóide é a forma da terra hoje, né? É um geóide, não tem a forma da terra. Então, isso aqui não existe. A terra estava, na verdade, sem forma. Um geóide é hoje, né? Que ela não, os cientistas dizem que não é uma redondeza. É um geóide. Mas, no princípio, ela era assim, digamos. Ela era sem forma. E vazia. Ela era um pedaço de terra. Um pedaço de barro. Continua. Havia trevas sobre a face do abismo. Tá. Havia escuridão. Então, havia escuridão, tudo escuro. Sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, ela estava sem forma, vazia e no meio das águas. No meio das águas. Então, veja bem. Ela estava no meio de águas. No meio de águas. Tá certo? No meio de águas. E disse Deus. Agora, espere lá, meu bem. Vamos saber de onde foi que Deus tirou esse pedaço de terra. Como Deus tirou esse pedaço de terra no meio de águas. Como ele formou? Irmãos, Deus sempre usa uma matéria-prima. Aliás, Deus, na criação, há um haja absoluto que eu falei no princípio, né? Inclusive, a Marcela me fez uma pergunta aqui interessante, pode ser dúvida de alguns dos irmãos. Ela disse que o haja, que há a mesma expressão no versículo 2 de João. Foi isso que tu perguntou? Que falava... Ela é que representa vocês. Falava do... Só que vocês veem que quando o texto se repete em João, no versículo 2, no princípio estava com Deus, não há mais uma expressão que ele era o verbo. Então, no versículo 2, ele já não é mais verbo. No versículo 2, ele já estava com Deus no princípio absoluto. No versículo 1, ele é destacado com o adjetivo de verbo. Ele é um verbo, uma qualidade dada a ele de verbo criacional. Então, vamos lá. Observe que a terra tem pelo menos 3 características aqui. Ela está... Qual é a amor? Vamos lá, na ordem, quero na ordem. Lê de novo, versículo 2. Ela está... Estava sem forma. Primeiro, sem forma. Segundo, vazia. Terceiro, em trevas. em trevas. Eu vou mostrar para vocês, isso aqui é muito forte. Eu vou mostrar para vocês que esse é o mesmo estado que Deus nos encontrou. O mesmo estado que a terra estava no princípio, como Deus começou a trabalhar ela estava sem forma. Por quê? Porque não havia uma redondeza, um geóide, uma coisa assim. Segundo, vazia. Por quê? Porque Deus não tinha criado nada. E segundo, ela estava em trevas. Em trevas, em solidão, vazia, sem forma, vazia e em trevas. Aí veja que, lê amor, 2 Pedro, lá o texto que eu te pedi para tu ler, 2 Pedro 3:5. Capítulo 3, versículo 5. Como é que Deus forma essa terra se só existia água? Em outra aula eu explico para vocês de onde é essa água. Para ler? Leia. Porque deliberadamente... Olha, porque deliberadamente... Esquecem que de longo tempo... Desde esse tempo que ele está falando disso aqui, ó, do princípio da criação. Houve céus, bem como terra. E terra. Olha esse mistério que Pedro vai revelar.
a qual surgiu da água. Agora veja o que Pedro está dizendo. Irmão, isso aqui é uma pérola. Ele está dizendo, a terra, leia aí o seu texto, a terra surgiu da água. Então o que ele está dizendo é que Deus usou a água para tirar a terra. Então ele usou a água como matéria-prima, ele extraiu, ele criou de lá a terra. Entendeu? Então ele só tinha água, tudo era água, tudo era água. E aí ele faz com que a água gere terra. E aí cria-se um pedaço de terra sem forma, vazio e em trevas. Deus forma, tira da água um pedaço de terra sem forma, vazio e em trevas. Aí ele diz o quê? Como é que ele vai resolver o problema desta terra sem forma, vazia e em trevas? Como é que ele resolve? Lê, irmão. O restante? Sim. E através da água pela palavra de Deus. Agora, escuta aí. E através da água, pela palavra de Deus. Volta para Gênesis. Versículo 3. Ele vai resolver esse problema dessa terra aí. Sem forma, vazia e em trevas. Disse Deus. Disse Deus o quê? Haja luz. Aqui apareceu Cristo. Vocês lembram quem é o haja? O problema da terra, só quem pode resolver é o haja. Quem é o haja? Jesus de Nazaré. Ele é o haja. E qual é a primeira coisa que ele vai fazer para resolver o problema da terra? Trazer a luz. Então veja, Deus disse haja luz, porque Jesus sempre foi o haja que tem luz. Eu acho que alguém deu um glória bem aí, ó, eu escutei. Então ele diz, haja luz. O problema da terra não é porque ela estava vazia. O problema da terra não é porque ela estava sem forma. Deus entende que o primeiro que para ele resolver o sem forma e o vazio, ele precisava primeiro dar luz, tirar as trevas. Porque depois que Deus tirasse as trevas, aí é que ele ia dar forma e ia encher a terra que estava vazia. Você já viu que essa também era a nossa trajetória? Nós estávamos em trevas. Alguns dos que estão ouvindo esse vídeo aí eram prostitutos, outros ladrões, outros cachaceiros, outros homens ou mulheres levianos, associados com as trevas, dominados pela carne, dominados pelo mundo, dominados por Satanás, até o dia que o nosso haja apareceu, aleluia, e o nome dele é Jesus Cristo. Quando apareceu o haja, apareceu a nossa luz, olha aí a lâmpadazinha aí, ó, apareceu a nossa luz. E aí quando aparece a luz, desaparecem as trevas. É por isso, é como se Deus estivesse dizendo, a primeira coisa para mim começar a trabalhar é puxar um bico de luz que está no trono, colocar ele aqui, porque eu preciso fazer uma obra aqui. Então Deus vai iluminar tudo isto. Ele precisa de luz para começar a trabalhar esta terra que agora está sem forma e vazia, mas não está mais em trevas. Por isso que o novo convertido, quando ele aceita Jesus, ele precisa de um tempo para ele ganhar forma, para ele começar a falar como um crente, para ele começar a andar como um crente, para ele começar a viver como um crente. Aí no dia que ele ganha forma, ele começa a ser cheio também. Por isso que depois que Jesus nos ganhou pela cruz, ele disse, agora esperem em Jerusalém até que vocês sejam cheios. Porque quem é cheio não é mais vazio. E o Espírito que vinha, faríamos nós ganhar forma do Cristo que nos gerou na cruz. Então nós estaríamos cheios do Espírito com a forma de Deus. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí Satanás vem e deforma ele. E Jesus vem e volta dar de novo ao homem a forma de Deus. Jesus, a estatura do varão perfeito. A forma exata do homem que Deus quer que nós sejamos. Igualzinho ao Pai, igualzinho a Deus.
Com Cristo nós não estamos em trevas, com Cristo nós temos forma de cristãos e com Cristo nós estamos cheios do Espírito e já não estamos mais vazios. Entenderam? Agora vejam isso, queridos, que aula poderosa. Vejam isso. Quando Deus diz, haja luz, continua lendo. E houve luz. Houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Agora veja que essa luz não é a luz, não é a luz do sol. Porque a luz do sol, se não me falha a memória, só vai ser criada no versículo 14. Leia, versículo 14. Diz o quê? Diz também Deus, haja luzeiros no firmamento Haja dos luzeiro no céus, firmamento dos céus. para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então ali no versículo 14 é que Deus cria o sol. Então que luz é essa? A luz de Apocalipse. Lá no final de Apocalipse. Onde Cristo é a lâmpada. Cristo é a luz. A mesma luz que começou de Gênesis é a mesma luz que termina em Apocalipse. Que termina não, que continua. Porque ele não tem início, não tem fim. Então ele dá luz para a terra no começo de uma terra que ele está criando para ele habitar também com os homens. E aí, por causa do pecado, ele não pode mais continuar aqui. Mas quando ele restaurar essa terra, essa mesma luz que brilha aqui, brilhará no livro do Apocalipse, lá no final de todas as coisas, para sempre. E lá em Apocalipse está escrito, lá no finalzinho, está escrito que Cristo é a lâmpada de Deus. Cristo é a luz que vem de Deus, é a luz eterna. Então, antes que houvesse luminares, antes que houvesse sol, Cristo já brilhava. No versículo 3 do livro do Gênesis, ele é a luz de Deus. Por isso que no dia que ele morre, o sol fica com vergonha e diz, eu aprendi a brilhar com o Senhor. Foi o Senhor que me criou, por isso ele se apaga. 3 horas da tarde o sol se apaga. O sol olhava para Cristo e disse, se tu te apagou, eu também vou entrar em luto. Entrou em luto e aí Cristo ressuscita ao terceiro dia, como o sol da justiça, como a luz eterna, e está brilhando até hoje dentro da tua vida, dentro do nosso coração. Então veja, irmãos, que a primeira coisa que Deus faz é brilhar a luz do Cristo. Aí agora tem luz para ele trabalhar essa terra. E ele diz o que depois? E fez separação entre a luz e as trevas. Aí ele faz separação entre a luz e a treva. Prossiga. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Certo. Houve tarde de manhã o primeiro dia. Sim. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Sim. E separação entre águas e águas. Agora ele vai fazer o seguinte, haja, outra diz expansão. Outra tradução diz, haja expansão. E o que é o haja expansão? É quando Deus diz, irmãos, olha o poder de Deus. Quando ele diz haja expansão, acontece isso aqui, ó. Acontece isso aqui. Deus manda haver uma redondeza, expansão. E aí ele divide as águas de cima. E essas águas de cima, irmãos, são águas que ficam, o que você vai saber agora, nem os cientistas sabem. São águas que ficam depois das galáxias. As águas de baixo são os mares, rios e oceanos. Os cientistas dizem que desacreditam na Bíblia porque era impossível haver chuva suficiente para mandar inundar a terra como nos dias de Noé. Só que eles se esquecem que aqui, depois das galáxias, ficou as águas de cima. E eu ainda vou dizer de onde saem essas águas mais na frente, quando nós estivermos falando sobre o milênio. Era como se Deus abrisse uma torneirinha aqui, ó, no dia do dilúvio, e dissesse, vou tirar um pouco da água de cima, para poder inundar a terra embaixo. E nesse dia ele manda água em abundância. Mas veja, essa outra referência que está aí, lê aí embaixo aí, Jó 26, 10. Jó 26, 10. Jó 26, 10.
é a mesma coisa de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Né? Que Deus manda ver uma expansão. Aqui há uma redondeza. Então, o que Deus está dando para a terra? Ele está dando forma. Ele já resolveu o problema das trevas, agora já está em luz, e agora ele está dando forma. Olha aí, quando um não crente aceita Jesus, ele, quando aceita Jesus, vai para a luz, e pouco a pouco ele vai ganhando a forma de crente, né? E aí vai indo, até que ele é cheio, batizados com o Espírito Santo, cheio de Deus. Continua. Jó 26:10. Jó 26:10. Traçou um círculo. Quando Deus diz em Gênesis, haja uma expansão, é Jó 26:10. Ele traçou um círculo. A superfície das águas. Ele está fazendo assim, na terra e nas águas. Abriu um círculo. Quando você olha para o céu, esse infinito, foi Deus que organizou. Foi Deus que disse, haja expansão. E aí, se abriu um círculo, separando o céu de cima do segundo céu, das terras, desta massa, das águas. Continue. Até os confins da luz e das trevas. Ele diz, olha, o que vai demarcar o fim da expansão é luz e trevas. Quando você sai daqui, dessa expansão, quando os astronautas saem dela, dessa primeira expansão, quando eles saem dela, eles vão se deparar com a escuridão de novo. Com a escuridão. Então esse é o limite do círculo que hoje os homens conseguem alcançar com os satélites de foguete, né, para colocar os satélites. Qual é o limite? A luz e as trevas. Então bem aqui a luz, e depois daqui já está em trevas, que é o final do círculo da expansão. Entenderam? Continue, irmão. Gênesis? Continue em Gênesis. E quantos minutos tem aí? Fez, pois, Quantos minutos Deus... tem aí? Quantos minutos? 17. 17. Eu vou ensinar só até 25. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Sim. E assim se fez. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então veja que do que Deus chamou o firmamento. Dentro desse firmamento Deus fez estrelas, Deus fez lua, Deus fez sol, né? Dentro desse firmamento. E ele chamou esse firmamento aqui, que é onde está o sol, lua, estrelas, chamou de céu. Tá bom? Chamou de céu. Continue. Interessante que ele fala céus, né? Céus. Olha aí, a observação aí que meu irmão fez. Ele formou os céus dentro desse firmamento, porque aqui dentro desse firmamento existe dois céus. Os céus, que é esse céu que você vê aí, e o céu estelar, que é onde estão as galáxias. E o terceiro céu é o céu de Deus. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Agora Deus vai trabalhar no vazio. Aí Deus começa a trabalhar dentro da massa terrestre, né? Dentro da redondeza. E aqui ainda tem água. E ele diz, olha, agora é o seguinte, ajuntem-se as águas em um só lugar. Quando você vai, uma vez eu debati com um professor meu de geografia bíblica, ele se achando o bambambam, ateu, e ele disse, Edson, tu sabia que a terra só tinha, que a Bíblia não pode ser verdadeira porque a terra tem vários continentes, e mais antigamente ela só tinha dois. Eu disse, eu sabia. A Bíblia fala sobre isso. E eu vou deixar vocês pesquisarem isto. Eu já dei muita coisa por hoje, eu vou deixar vocês cavar um pouquinho. A Bíblia fala, olha aí, ó. Lembra? Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Então as águas que ficaram embaixo ficaram só de um lado da terra. Só de um lado. No princípio foi assim. As águas ficaram só do lado aqui, ó. E desse lado ficou a porção seca. A porção seca. De um lado terra, de outro lado água. E tem outro texto que fala com isso com mais clareza.
Eu não vou dar para vocês agora esse texto, mas vocês procurem aí na Bíblia. Está na Bíblia. Continua. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. Então Deus chamou a porção seca terra e a porção de água Deus chamou mares. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que era bom. E disse: E disse: produz a terra relva, ervas, e dê semente e árvores frutíferas. agora espera aí, que eu preciso dizer uma coisa para vocês. Uma coisa muito séria. Uma coisa muito séria. O que é que Deus está criando? O princípio da liderança. O princípio de toda liderança. Deus está criando, coloque aí, Deus está criando uma base. Primeiro Deus cria base. O princípio de toda liderança é ter uma base forte. Nenhum governo, Jair Bolsonaro, ainda não está fazendo mais porque ele não tem, digamos, uma base sólida, né? Não tem uma base. Todo reino precisa de uma base para poder exercer um governo. Então o que Deus está fazendo? Deus está fazendo uma base. Olha, Deus fez os céus, certo? Céus. Deus fez a terra, até agora. A terra. E Deus fez os mares. Deus fez o mar de um só lado. A terra, escrito terra. Escrever certo aqui, irmãos. A terra. Então Deus fez o quê? Primeiro, Deus fez céus, Deus fez terra e por último, Deus fez mar. Então observe isso. Deus fez céu, Deus fez terra e Deus fez mares. Deus está construindo o quê? Uma base. Uma base por quê? Mas você deu essa aqui para eles? Dá, eu quero saber. Quer saber, né? Antes de eu falar dessa base, eu tenho que dizer para vocês que olha como o homem é especial para Deus. O homem é tão especial para Deus, irmãos, que ele colocou esses 3 elementos dentro do homem. Deus colocou céu, terra e mar. Eu estou vendo que você está com cara de incrédulo aí nessa. Você está com cara de incrédulo. Mas Deus colocou esses 3 elementos, céu, terra e mar. Como é que Deus colocou o céu dentro do homem? Deus colocou o céu, olha, Deus colocou o céu dentro do homem. O que é isso aqui? Isso aqui é um homem. Um homem. Deus colocou o céu dentro do homem quando ele deu para o homem algo que é de lá. O que é de lá? O espírito. Quando Deus deu um espírito para o homem, ele estava dizendo: você não é só um ser material, você não é só um ser com água, você é um ser que tem espírito. E pode ver que quando Deus cria lá o bonequinho lá, aquela historinha toda, ele sopra. E esse sopro vem de onde? De dentro de Deus. E Deus é de onde? Lá do céu. Então esse sopro de Deus saiu da vida de Deus, saiu da boca de Deus e entrou dentro do homem, e o homem passou a viver, a ter vida, de algo que veio de dentro do eterno. Deus fez o bonequinho, água e barro, matéria e água. Mas agora Deus coloca algo do céu, que é o que? O Espírito. Segundo, Deus fez ele da terra. Nós sabemos disso, né? Pegou ali o pó, né? Pegou e fez a matéria. A matéria, a base do corpo do homem, a matéria, a base do corpo do homem. Mas você já percebeu que a água que está em nós é salgada? Quando você chora, a água que sai dos suas lágrimas é doce ou salgada? Salgada. Quando você soa, a água que sai de dentro do seu corpo é doce ou salgada? Salgada. Que gosto é a água do mar? Salgada. Salgada. Então Deus fez você com a essência do mar. Entendeu? Colocando em você um líquido do gosto do mar. Então em você tem céu, terra e mar. Deus pegou um pouquinho de cada coisa para formar você. Só para você ver que você não é um zero à esquerda.
você é algo que tem a essência de Deus e um pouquinho daquilo que Ele criou de melhor, um pouquinho do céu e um pouquinho da terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, tá bom? Então o que Deus está criando aqui? Deus está criando a base. Quantos minutos, amor? Já expirou. Já expirou, meus irmãos, já expirou. Se vocês gostarem dessa aula, vocês mandem mensagem no grupo: pastor, continue a aula, continue a aula. E eu só vou continuar, tem 16 alunos. Se pelo menos 10 olharem esse vídeo e disserem: pastor, continue, porque eu preciso interagir com vocês para nós estudarmos sobre coisas mais profundas do que essa. Então, eu estou falando sobre a base. Se você mandar mensagem no grupo, eu vou dizer o que está acontecendo aqui nos versículos posteriores, tá bom? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.